Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias desta sexta-feira. E hoje nós vamos mostrar para você: foragido da justiça é preso aqui em Erechim. Prefeito fala sobre o aumento do número de postos de trabalho. E também Rio Tigre, o problema da poluição. Você vai acompanhar uma reportagem especial mostrando como está um dos rios mais antigos aqui de Erechim e que sofre com a poluição. Esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta com as notícias aqui de Erechim. Imagens de Erechim na sua tela, tá aí, céu nublado, temperatura na casa dos 17 graus neste momento, viu? E olha, nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje já com a notícia que um adolescente de apenas 15 anos, isso mesmo, 15 anos, foi apreendido por tráfico de drogas aqui em Erechim. Olha, foi durante a manhã desta quinta-feira quando guarnições da Brigada Militar, através do 3º BP Choque, abordaram 3 indivíduos lá no bairro Cristo Rei. Na busca pessoal, com um deles foi encontrada 6 porções de crack e mais uma porção de cocaína. Com o segundo indivíduo foi localizada uma porção de crack e com o menor uma porção de maconha e R$ 108. Diante dos fatos, ambos com 25 anos de idade foram conduzidos. Eles foram presos por tráfico de drogas e o menor apreendido. O pessoal foi todo mundo levado para a delegacia e depois liberado aí o menor na companhia de seu responsável, viu? E olha, um homem que descumpriu a prisão domiciliar foi preso na rua aqui em Erechim. Foi durante a tarde desta quinta-feira quando uma guarnição da Brigada Militar abordou um indivíduo de atitude suspeita no bairro Estevão Carraro. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o abordado estava na condição aí de prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem de 33 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia aqui de Erechim, onde foi ouvido e logo após conduzido ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça. Também um foragido da Justiça nas últimas horas foi preso aqui na cidade. Foi durante a tarde desta quinta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento lá na rua Goiás, quando os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Ao realizar a consulta do sistema informatizado de dados, eles verificaram que esse homem havia um mandado de prisão contra ele. Diante dos fatos, o suspeito de 46 anos foi levado para a delegacia. Logo após prestar depoimento, foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. O motivo para o mandado de prisão ter sido expedido não foi divulgado pela Brigada Militar. Seguimos com outras informações, mas antes eu tenho um recado da Azul. Portanto, muda para cá, te liga. Olha, a Azul Viagens, agora você pode comprar pacotes aí maravilhosos para viajar pelo Brasil e conhecer as nossas belas praias e culinárias diferentes. E se você quer ir para o exterior, não tem problema, viu? Chegou a loja da Azul Viagens aqui em Erechim. Isso mesmo, são mais de 100 destinos entre domésticos e internacionais, além de uma grande variedade de roteiros turísticos e pacotes em todo o mundo. Visite a loja e tenha a melhor experiência para a sua viagem. Anota o endereço aí, Rua Espírito Santo, 179, no bairro Fátima. Telefone para contato é o 2106-8131, tá bom? Tá esperando o quê para você ser feliz? Azul Viagens, 2106-8131. Azul, aonde os sonhos voam, tá bom? Muda para cá agora o que eu vou falar do prefeito de Erechim. Olha, o Paulo Polis ontem falou sobre o aumento do número de postos de trabalho. Os dados foram divulgados pelo CAGED com o retorno do Ministério. Veja. Oi, pessoal. Com a qualificação profissional, com a aprovação de projetos, com a vontade da iniciativa privada investindo na cidade de Erechim, nós geramos, esse ano, saiu agora a notícia, perto de 1.600 novos postos de trabalho. Só em julho, 158 novos postos. Isso é muito importante. Mais emprego, mais renda e menos Bolsa Família. É por aí que a cidade vai. Agora é hora de a gente falar de agricultura. E olha, o centeio é alternativa para diminuir o custo na alimentação das vacas leiteiras. Veja. Aqui numa área experimental realizada de centeio forrageiro. Trabalhamos inverno normalmente com aveia
plantio de pastagem e silagem de milho. No verão trabalhamos com pastagem de capim-sudão e milheto com silagem de milho. E esse ano foi desenvolvido então um trabalho de matéria aqui para nós fazer um experimento com o centeio. A ideia então de realizar esse experimento junto com o Christian, do plantio do centeio, foi através de uma visita à propriedade, onde que nós discutimos, né, em relação ao alto custo da produção, né, de leite, devido aos preços dos insumos, né, da ração, principalmente soja, milho, estarem bastante altos. A questão do vazio outonal, o centeio preenche esse período do ano então em que há uma deficiência de forragem, né, causada então pela finalização da pastagem de verão e até o início então do inverno. Nós utilizamos então o programa Fertiface. Calculamos então de massa seca esperada de 4 toneladas e a formulação usada, nós utilizamos então a fórmula 8-16-24 e a dose então recomendada de acordo com o programa foi de 250 kg por hectare e a adubação nitrogenada em cobertura 180 kg. O centeio então ele foi plantado com a semeadora de inverno, espaçamento de 17 centímetros, 50 kg de semente por hectare. Tá, nós temos bastante perfilhos, onde que o animal consegue então realizar um pastejo, né, e aproveitar bastante essa massa aqui produzida então pelo centeio. Além disso, o centeio possui uma qualidade bromatológica interessante, né? Por exemplo, a proteína desse material pode chegar a 26%. O produtor então deve respeitar, né, a altura em torno de 25 centímetros de folha, né, para entrar com os animais, e a saída, né, dos animais então da área da pastagem em torno de 12 centímetros de folha. Dando a cultura do centeio, a gente fez experiência com diferentes doses de aplicação de ureia, onde conseguimos alcançar altos níveis de biomassa. O uso de 100 kg de ureia, a gente conseguiu chegar a 4.057 kg de biomassa por hectare. Já com 240 kg de ureia, a gente conseguiu chegar a 5.131 kg de biomassa por hectare. O resultado então dessa dieta, calculada então para 30 litros vaca dia, o programa então nos deu a seguinte informação, que nós precisávamos então de 12 quilos de pasto, né, por vaca dia de centeio, 12 quilos de silagem, né, por vaca dia e 6 quilos de ração de 16% de proteína por dia por animal. O resultado então da dieta, né, que foi realizada então junto com a família, né, nós avaliamos, né, que houve uma redução na questão da proteína, né. A propriedade vinha utilizando uma ração de proteína de 20% e nós conseguimos então baixar essa proteína para 16%. Então, em relação a custo, nós diminuímos em torno de 13%, né, no custo do concentrado na alimentação dos animais. E outro ponto também positivo da dieta realizada é que nós economizamos em torno de 3 toneladas de silagem no mês. Então, esse número, se nós calcular para um ano, seria 1 hectare a menos de silagem que a propriedade não então precisaria, né? Essa experiência de diferentes doses de nitrogênio, a gente pode perceber que a produção de biomassa por hectare aumenta. Então dá para dizer que vale a pena usar mais nitrogênio para produzir mais massa por hectare. Com isso eu consigo aumentar o número de animais por área, automaticamente esperando uma produção maior de leite, podendo reduzir o número de hectares plantados
de pastagem. Então o centeio acho que veio para ajudar mesmo na produção de leite e até talvez substituir totalmente a aveia. O Rio Tigre é um dos rios mais antigos aqui de Erechim. As suas nascentes ficam na região central aqui da cidade. Mas por mais de 4 décadas, a urbanização fez esse rio se tornar muito poluído. E a situação está cada vez pior, viu? Aliás, o Rio Tigre podia ajudar muito bem aí na falta de água aqui do município. Mas há mais de 40 anos é um dos mais poluídos, como eu disse. A nossa reportagem foi mostrar a situação e você vê agora na reportagem. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o Brasil enfrenta a pior seca em 91 anos. A previsão é que a falta de chuvas poderá impactar diretamente na quantidade de água potável disponível para o próximo verão, com o retorno de racionamentos. Em Erechim, a Agência Reguladora de Serviços Públicos estuda como diminuir esse impacto, caso os rios que abastecem a barragem do município comecem a baixar o nível. Uma solução para o problema seria o Rio Tigre, mas a ideia se torna inviável, pois com o crescimento do perímetro urbano, as águas que têm quase todas as suas nascentes na região central da cidade foram canalizadas e, após passarem por 10 bairros, apresentam atualmente um alto índice de poluição. Este vídeo, enviado por um morador que mora próximo ao rio, mostra bem a situação do córrego, que sofre com problemas há mais de 4 décadas. O problema pode ser visto principalmente nos bairros mais pobres. É aqui que o rio é canalizado e também cercado por residências, que despejam principalmente esgoto dentro da água. Além disso, outros materiais, como restos de móveis, também podem ser encontrados. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente de Erechim, a prefeitura realiza a limpeza seguidamente do córrego, com a retirada do lixo depositado, além de trabalhar a educação ambiental com os moradores das localidades próximas. A prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, tem conhecimento daquela realidade, mas o que a gente gostaria de pontuar, que eu acho que é importante pontuar nesse momento, é que a cidade de Erechim é uma cidade assim privilegiada em termos da prestação de serviços na área de resíduos, né? Só para a gente ter uma ideia, naquela região ali do grande bairro Progresso, digamos assim, nós levamos a coleta do lixo 6 vezes por semana, porta a porta de cada um dos moradores. 3 vezes é a coleta do lixo orgânico e 3 vezes é a coleta do lixo seco. Infelizmente, nós temos uma pequena fração das pessoas que não respeitam o processo, né? E muitas vezes desconsideram tudo que se pode considerar com relação ao meio ambiente. Ele explica que a situação de combate à poluição do córrego precisa ser um processo de união de toda a comunidade. Felizmente, é uma pequena fração da população que ainda conduz as coisas dessa maneira. A gente pede para a população, de um modo geral, que colabore, né? Porque, de fato, nós temos um serviço diferenciado. É muito importante porque esse material que é coletado ele vai para os galpões de reciclagem e nós temos hoje 100 famílias que vivem basicamente do resultado do lixo seco e sem dúvida que nós teríamos uma condição de rio lá e uma condição de meio ambiente muito melhor, né? Muito melhor. Então, a gente sabe que é uma pequena fração, pede para que essas pessoas colaborem, né, com o processo como um todo, mas, infelizmente, é uma ação que ela não depende só do poder público, é uma coisa que depende de cada uma das pessoas, sejam as que moram naquele entorno ou seja da comunidade de Erechim como um todo. Então, a gente pede que as pessoas colaborem com esse processo, né, para a gente ter uma cidade melhor para todos. O Instituto Socioambiental Vida Verde, ou Elo Verde, que em seu site se apresenta como uma associação civil de direito privado e de caráter socioambientalista sem fins lucrativos, foi criado em 2003 e nas últimas 2 décadas vem realizando projetos para recuperar o Rio Tigre em Erechim. Em 2014, com o apoio da Petrobras, a entidade desenvolveu pesquisas da situação do rio, colocou barreiras para recolher lixo, além de realizar palestras e seminários sobre educação ambiental nas escolas e nas comunidades próximas ao rio.
mas com a chegada da pandemia, o Instituto precisou paralisar suas atividades. O Instituto Elo Verde ele começou suas ações lá em 2003, com um grupo de voluntários, e desde aquele período vem fazendo ações, principalmente no campo da educação, na conscientização ambiental. Talvez um dos projetos de maior relevância que a comunidade lembre é o projeto do Rio Tigre, né? Esse projeto ele ganhou um recurso, um auxílio da Petrobras, né? Foi financiado pela Petrobras em 2013 e foi executado ao longo do ano de 2014. Então, envolvendo ações de educação ambiental nas escolas, nas comunidades, né? Em parceria com universidades e também instalando barreiras físicas, 4 barreiras físicas de contenção de resíduos, né? Então, o projeto agia de 2 formas, na conscientização por um lado e na limpeza propriamente do rio por um outro lado. O retorno, agora em 2021, com uma nova gestão, aconteceu em abril. Agora, a entidade se concentra na construção de novos projetos para auxiliar na recuperação do córrego. Retomando com uma nova equipe diretiva a partir de abril deste ano, na qual no momento estou presidente, né? E compondo com pessoas agora um pouco mais voltadas à questão socioambiental e voltadas às questões humanas mesmo, né? Em breve serão apresentados 3 projetos. E para o ano que vem, quando nós esperamos já estar livres, né, dessa condição da pandemia, pelo menos protegidos, envolver ações mais focadas aí sim a reunir o público ao trabalho socioambiental, assim como esses, né, que foram produzidos no passado, atuar diretamente com a comunidade. O Rio Tigre ele é alvo não só do interesse da Elo Verde, mas eu vejo de toda a comunidade. Assim como o próprio Rio Suzana, também nós temos que ter uma preocupação. E Erechim, e todos nós sabemos, é uma região que ela sofre com essa questão dos recursos hídricos. Nós já vivemos hoje o abastecimento de Erechim é graças ao desvio que teve que ser feito do Rio Cravo, né? Então nós temos que pensar também em ações de como preservar esses rios, que são essenciais para o abastecimento, né? Conscientizar a respeito também da economia desses recursos, que não são renováveis ou não tão rápido quanto as pessoas pensam. Nós iremos avaliar a possibilidade da limpeza, né, daquele trecho ali, porém a gente sabe que infelizmente essa limpeza vai ser mais um paliativo, porque isso é feito há anos. A gente faz a limpeza agora, daqui uma semana, 10, 15 dias, e infelizmente a gente tem um resultado bem semelhante do que o vídeo mostra hoje. É um processo de conscientização, a gente vai trabalhando, vai fazendo isso aos poucos, né? Nós temos um setor aqui específico de educação ambiental, que sempre que tem oportunidade vai levando as informações para a comunidade, porém é um processo, né? Quem sabe um dia a gente vai chegar e olhar para aquele trecho do rio lá e não ver aquela realidade de lixo sendo jogado de forma inadequada no dia a dia. Muito bem, gente. Olha esse recado aqui da minha amiga Mara Gaúcha. Atenção, viu? Olha, a Mara Gaúcha, atenção, peões e prendas, sua Mara Gaúcha. Na Mara Gaúcha você encontra toda a indumentária para comemorar aí a nossa data maior, a Semana Farroupilha, e mostrar o orgulho de você ser gaúcho. Para as prendas tem vestidos, saias inclusivas, saias de armação, blusas, camisetas, gola polo, bombachas, capas, sapatilhas, alpargatas e cintos, hein? E para os peões, bombachas de vários modelos, camisas gola polo, guaiaca, cintos, lenços, chapéus, bonés, boinas, palas e coletes. A Mara Gaúcha cultivando a paixão de você ser gaúcho. Na Rua Alemanha 280, no centro aqui de Erechim. Telefone 5433211076 ou pelo WhatsApp 984437567. Mara Gaúcha, tá bom? Um abraço pro pessoal lá. E olha, a Prefeitura de Erechim decretou ontem obrigatório que todos os funcionários públicos se vacinem contra a Covid-19. Veja. A Prefeitura de Erechim publicou nesta quinta-feira um decreto municipal que torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para servidores municipais e empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações do município. O Decreto 5.315 considera, entre outros quesitos, a necessidade de adequações no processo de enfrentamento à pandemia, com procedimentos e prevenção, cuidados e fixação de medidas sanitárias dentro de normas técnicas, conforme dispositivo do Decreto Estadual 55882/2001. Conforme a determinação, não tomar a vacina pode se caracterizar como uma falta disciplinar,
e o servidor ou empregado público poderá ser punido conforme sanções de leis municipais, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos. E olha, o Rio Grande do Sul tem 86,3% da população adulta já vacinada, pelo menos com a primeira dose contra a Covid-19, viu? O governador Eduardo Leite, após divulgar esses dados, deu uma entrevista falando sobre isso. Vamos acompanhar a fala do governador. A meta era de que estivéssemos no dia 25 de agosto com toda a população com 18 anos tendo a possibilidade da vacinação. E dos 497 municípios, 412 municípios, 83% das cidades gaúchas, chegaram nessa meta no dia 25 de agosto. E as outras estão muito próximas de chegar, né? Muitas vacinando 19 anos, 20 anos de idade. Então, ainda dentro dessa semana, a gente deve ter a maior parte dos municípios, quase que todos, vacinando efetivamente acima dos 18 anos. 86% da população gaúcha acima dos 18 anos, já com as informações lançadas sobre terem se vacinado com a primeira dose. Isso é bastante expressivo e está de acordo com os estudos dentro do que se apresenta como o necessário para ter a imunização da população. Agora, claro, a gente está falando sobre a primeira dose, né? Na segunda dose, a gente vai chegando aí a 43% da população gaúcha acima dos 18 anos já com esquema vacinal completo ou de uma dose no caso da Janssen, ou das 2 doses no caso das outras vacinas. E o importante é que a gente siga nesse rumo, né? Estamos num bom caminho, os indicadores apresentam o quanto que essa estratégia de vacinação é o caminho certo. A gente chegou a ter mais de 2.500 pessoas internadas em leitos de UTI por coronavírus ao mesmo tempo, 2.500 leitos ocupados por pacientes confirmados para coronavírus, e agora estamos ao redor de 500 leitos ocupados no Rio Grande do Sul. A gente vê o acerto que é a estratégia da vacinação, portanto, e é importante que a gente siga nesse bom caminho para salvar vidas e fazer a economia retomar o mais rápido possível. Nessa mesma entrevista, o governador falou sobre a terceira dose do imunizante, principalmente para idosos e profissionais da área da saúde. Vamos acompanhar. Há uma primeira manifestação do Ministério da Saúde, ainda não oficializada aos estados, mas que apresenta a perspectiva de que idosos acima de 70 anos e pessoas com determinadas comorbidades possam receber uma terceira dose de vacina a partir do dia 15 de setembro. Então, a gente aguarda a comunicação oficial por parte do Ministério da Saúde para que nos preparemos e organizemos, então, esta terceira dose a ser aplicada nesse público específico. Você sabia que a primeira impressão é a que fica? Atender bem os seus clientes, desde a chegada na portaria ou na recepção, encontrando um ambiente higienizado e organizado, são itens fundamentais em qualquer negócio. E para te ajudar, a Limpsim Limpeza e Zeladoria conta hoje com uma equipe multitarefas, especializada em solucionar demandas pontuais de empresas, prédios, condomínios e clínicas. Só a Limpsim Limpeza e Zeladoria conta com serviços de limpeza para condomínio, empresas, portarias, atendentes, telefonistas, recepção, jardinagem, copeira, zeladoria e limpeza de conservação. Faça agora mesmo o seu orçamento. Telefone 991-576409 e 996980381. Contato @Grupo Limpsim. Limpsim Limpeza e Zeladoria, Rua José do Patrocínio 315. Uma equipe sempre disponível para te atender bem. Vai lá na Limpsim, viu? Bom, você está acompanhando a crise lá no Afeganistão, né, nos principais telejornais. Mas os afegãos que vivem aqui no Brasil passam uma angústia muito grande com as notícias que vêm lá do Oriente Médio. E agora querem trazer suas famílias para cá. Veja. Rayana tem 47 anos e nasceu no Afeganistão. Ela mora há 4 anos em São Paulo e tem um restaurante de cozinha afegã com o marido. Eles são da etnia Hazara, minoria que é historicamente perseguida pelo Talibã. O marido da Rayana foi para o Paquistão, país vizinho ao Afeganistão, para tentar buscar os filhos do casal. São uma mulher de 24 anos e 2 garotos, um de 17 e outro de 10 anos, que moram com a avó. Rayana ainda não fala bem português, mas sabe dar nome ao sentimento que tem agora. Muito medo. O Afeganistão é muito ruim agora. O Talibã é muito ruim. Corta a cabeça, corta a mão, corta o pé, tudo. Milhares de afegãos, como a família da Rayana, também tentam deixar o Afeganistão. Com a retirada das tropas americanas depois de 20 anos de guerra e com a retomada do poder pelo Talibã,
Eles temem represálias aos opositores do regime, a representantes de minorias étnicas e também violações dos direitos das mulheres e pessoas LGBTQIA+. Essas pessoas querem garantir suas vidas, não querem ser perseguidas pelo regime, querem ter a liberdade de viver como elas quiserem. E também querem ter, obviamente, ali, fugir, né, de um regime que, sabendo ali do passado dessas pessoas, sabendo de sua filiação étnica ou de suas lealdades políticas anteriores, essas pessoas são alvos potenciais de um regime autoritário. Esta semana, o governo brasileiro disse que avalia conceder vistos humanitários àqueles que buscarem refúgio no Brasil. Colocando-se à disposição, junto com os Estados Unidos e também países europeus, para acolher refugiados afegãos, sem dúvida é uma demonstração do comprometimento histórico do nosso país com essas questões, com a preservação da estabilidade internacional. Agora a gente vai mostrar uma história muito bonita, viu? Uma prefeitura aqui do Rio Grande do Sul contratou um cachorro como funcionário público. O objetivo é incentivar as pessoas a adotarem os cãezinhos. Olha que ideia legal. Scar é o nome do mais novo funcionário público de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. O cachorrinho foi adotado pelo executivo para incentivar a adoção de animais residentes do canil municipal, através do projeto Cão Laborador. Esse trabalho deve ter o amparo de empresas de Esteio, como salienta o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Felipe Costela. E o projeto nada mais é do que motivar as empresas do nosso município a adotarem os animais do canil. Nós temos o canil municipal aqui em Esteio e hoje nós temos cerca de 80 cães e 12 gatos. E se nós pararmos para ver, a tendência é a população de rua que está na cidade hoje, né, de cães e gatos, irem parar no nosso canil municipal. Porque todo dia a gente recebe protocolos e demandas para recolhimento desses animais, sendo eles por atropelamento, enfim, ou qualquer outra enfermidade. Então, o projeto Cão Laborador, ele vem de uma iniciativa público-privada, onde a gente fomenta a adoção com as empresas. Nada mais é do que nós pegarmos algumas empresas parceiras aqui do nosso município e levar elas para conhecer o canil e fomentar, assim, a ideia delas adotarem um cão para ser o seu colaborador na empresa. E você de casa não vai pensar que o Scar terá uma vida desregrada. O secretário garantiu o almoço do meio-dia, além de uma repartição própria para o animal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Nós temos o crachá dele aqui, ele chama Scar, né? É o mesmo nome que ele tinha lá no canil, é o nome que ele vai ter com a gente aqui, ele já tem crachá. Amanhã ele vai assinar nós temos aqui um termo de cão laboração, amanhã ele vai assinar com a gente. Claro, né? A gente entra nessa fantasia, né, do estar trazendo um cão para dentro do serviço público, mas nada mais é do que, é óbvio que ele vai ter as suas atribuições, ele vai ter o horário, sim, do almoço, vai ter o horário de passear, vai ter toda essa rotina dele, a gente vai criar, é uma rotina nova para ele, tem uma questão de adaptação também, até porque ele sai do canil municipal e vem para um departamento, né? Mas é óbvio que se ele se adaptar bem, e a gente tem que pensar no bem-estar do animal também, hoje ele já tem livre acesso aqui na secretaria, depois que nós tivermos a nomeação dele, com certeza ele vai participar do Prefeitura na Rua, do gabinete aberto, de atendimentos, e ele nada mais vai ser do que um grande parceiro e amigo nosso aqui da secretaria. Apresentar o caminho para a adoção é o principal intuito da secretaria. Costela garante que a iniciativa nesses moldes é pioneira no país. Muito bem, gente. Agora tem o recado da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade, que tem as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo, gente? Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais notícias aqui no Bom Dia Notícias. Não sai daí nessa sexta-feira.
Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do Sesc, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19?
faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho. E nós vamos já aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Muito bem, agora nós vamos conferir os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Uma boa tarde, Finardi. Boa tarde, Thay. Tudo bem? Sexta-feira. Tudo certo, ainda mais que é sexta-feira, né? E olhando aqui as informações, o primeiro destaque é: Erechim criou 1.572 empregos em 2021. É uma boa notícia, né? Nós, em plena pandemia, o Brasil está tentando retomar a economia e Erechim apresenta números positivos também. Isso que demonstrou ontem, foi liberado os dados relativos ao mês de julho, então são 7 primeiros meses dos anos, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, que é ligado ao Ministério do Trabalho em Brasília, né? Isso é com relação a carteiras assinadas, admissões e demissões. Hoje, no mês de julho, o destaque positivo foi para a indústria criou 180 novas vagas, e o destaque negativo para a construção civil, que fechou 89 vagas, né? Então deixaram de existir. E ainda, todos aqueles projetos que a Prefeitura liberou ainda não refletiram na construção civil, né? A gente sabe que aumentou bastante, 150%, a abertura de projetos, mas esses números ainda não refletem na carteira assinada da construção civil. Sim. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos o segundo melhor segmento do ano, a prestação de serviços, né? E o comércio, mesmo estando positivo o comércio e a construção civil, uma ligeira melhora do comércio que a construção civil. O comércio foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia, com as portas fechadas, e gradativamente vem recuperando. Hoje, Erechim no total, Erechim tem 36.645 pessoas com carteira assinada. Eu acho baixo, né? Por exemplo, desses 13.993 estão na indústria, que representa 38,18% de toda a força de trabalho da Erechim está na indústria. Já a construção civil, desses, tem 2.806 trabalhadores, que representa 7,65%. Né? Então, aí tem os números completinhos de todos os principais segmentos, que é comércio, indústria, construção civil e serviço. Fica ali os detalhes, né, para a pessoa conferir como é que estão números os por números. números, como é que funciona. Falando de outro assunto agora, a falta de empatia com o próximo é gritante. O que é isso aqui? Ó? Ontem, à tarde, a Prefeitura publicou um decreto. O que é esse decreto? Uma série de normas para funcionário da Prefeitura ser obrigado a tomar a vacina. Tem muitos funcionários da Prefeitura de Erechim que não tomam a vacina, né? E constantemente apresentam atestados e se negam a trabalhar próximo de quem passou, quem teve o vírus, a doença, ou fez um teste, né? Então, isso acaba tendo muitas pessoas que não vão trabalhar, mas também se negam a tomar vacina, né? Isso é uma falta de empatia com o próximo gritante, né, que eu digo, né? Tu não quer tomar vacina, mas também não quer trabalhar. É legal, né? Então, esse decreto todo vem para regrar isso. Ele vai perder horas, vai perder salário, vai ter uma questão na questão da aposentadoria dele, uma série de regramentos. O decreto está na íntegra no site do Bom Dia. As pessoas podem conferir também. E outro destaque é que o MDB presta contas aos filiados. Na noite de quarta-feira, no Clube Caixeral, o MDB reuniu seus filiados, simpatizantes, e o grupo de governo, estava o vice-prefeito também, porque não é do MDB, do PSB, o Flávio Tirel, estava o Polis, que é o prefeito do MDB, e mais os secretários, fizeram uma prestação de contas do que foi feito nos primeiros 7 meses dentro da prefeitura por aqueles filiados que não fazem parte da administração, que não trabalham na prefeitura, né? Então, eles estão constantemente cuidando desse tipo de coisa e apresentaram o que está sendo feito na prefeitura nesse mandato de Polis e Flávio. Temos também um outro título aqui, rever decisão e sem nomes. Ao longo da semana, nós vamos trazendo matérias da saída do secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Mello, da Prefeitura. Conversei com algumas pessoas, vamos saber quem será o seu substituto.
O pessoal diz que ainda não tem nomes e acredito que o Hernani pode rever essa situação ainda, porque seria muito cedo para ele sair pensando numa eleição em 2022, né? Então fica aí. E a outra questão que também paira no ar é o seguinte: hoje o Hernani é o principal cargo dos republicanos dentro da prefeitura. O Republicanos tem um vereador que é o Anax Zambonato. Só que o Anax Pecim, o Zambonato Pecim, ele tem um perfil de oposição ao governo. Ele não trabalha junto com a base aliada. A saída da Hernani também pode ser a saída, se confirmado, a saída dos republicanos do governo. Vamos acompanhando a situação. E, por último, mas não menos importante, Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. A nossa região, pelas questões geográficas, e nós temos muitas famílias que vivem na agricultura familiar. E muito afetadas com a pandemia também. Agora abriu o Feira do Produtor, de novo tudo. E a Câmara de Vereadores de Erechim criou uma Frente Parlamentar de Agricultura Familiar para criar, fortalecer e fomentar o setor, né? Então, agora ontem foi criado, então, quem que vai presidir essa comissão? A presidência vai ficar com o vereador Ali Dalzotto, do PSB, o Jurandir Pezenato, do MDB, é o vice-presidente, Sandra Piccoli será a secretária e o Anax Pecim será o segundo secretário. É um trabalho interessante para buscar esse pessoal que não tem acesso a algumas coisas, para ajudar no segmento, também, até para manter as famílias no campo, né? Que tem bastante aqui no Alto Uruguai, né? Muita gente. Só que isso aqui é só para Erechim, né? Como é da Câmara de Vereadores de Erechim, isso é um trabalho feito dentro dos limites territoriais de Erechim. Não se impede que outras câmaras criem essa mesma ideia, onde tem mais zona rural que Erechim, com o tempo, com os distritos que viraram municípios, nós estamos perdendo muitas terras. Então, Erechim não é uma cidade grande em extensão territorial. Então, nós temos poucas famílias, mas elas precisam amparo, né? Precisam se manter. Perto de alguns outros municípios. Então. Sim. Muito bem, então, muito obrigada. Afinal, já lembramos, segunda-feira temos mais informações da coluna. Até segunda e bom final de semana a todos. Muito bem, obrigado aí pela Tayane do Carmo e ao Rodrigo pelas informações. Vamos à opinião com o Igor Miller. Te liga, porque você também vê aqui. Essa questão do Rio Tigre, que cruza, né, a questão da poluição, inclusive uma bela matéria que o nosso colega fez, o Leandro, saiu no jornal de hoje, conversando com o secretário, entidades que estão ligadas à preservação, cuidado e limpeza. A questão do Rio Tigre, ela vem de bastante tempo, é um rio que corta a área urbana do município e sofre muito com a questão da poluição, do lixo jogado ali. Mas a gente tem que pontuar uma situação, e aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, nós, como cidadãos, como erechinenses. Não se trata só de... A prefeitura tem uma parcela, ela tem a responsabilidade, sim, ela tem que atuar. Mas eu diria que, neste caso, muito maior a responsabilidade da prefeitura é da comunidade. Porque aquele lixo não é a prefeitura que joga dentro do rio. Aquele lixo não é porque ele não foi recolhido. Existe uma coleta que, se não for perfeita, ela acontece também naquele bairro, né? Existe. Toda semana, no mínimo 3 vezes por semana, deve-se passar ali os caminhões de coleta de lixo. Então, não justifica o Rio Tigre estar sempre repleto, carregado, poluído com sacolas plásticas. Aquelas sacolas plásticas foram pelas mãos de alguém, de pessoas. Então, essa responsabilidade é da comunidade. É a comunidade que tem que se conscientizar e não mais fazer ter essa prática. Não tem outra solução. Simplesmente isso. A gente não pode sempre querer botar a culpa ou querer responsabilizar os outros ou responsabilizar o poder público quando não é da responsabilidade dos outros, é nossa. Se tem lixo na rua, é porque alguém jogou. Se tem lixo na calçada, é porque alguém jogou. Se tem lixo no rio, é porque alguém deixou lá. E é assim que funciona. As pessoas têm que considerarem a sua parcela de responsabilidade.
E não custa nada esperar um dia, folgar outro, esperar 2 dias, para esperar o recolhimento do lixo, ir lá, botar na sacolinha e entregar para onde tem que ser feita a destinação correta. Então, se a gente quer uma cidade mais limpa, a gente tem que contribuir para isso. É assim que funciona. E não simplesmente jogar o lixo dentro de um córrego, de um rio e esperar que a prefeitura vá correndo lá limpar. Não, não é assim que funciona. Está errado. As pessoas têm que dar a sua contribuição. Elas fazem parte do processo. Elas têm responsabilidades também. Nós temos responsabilidade também em separar o lixo dentro de casa, o que é orgânico, o que é reciclado, e colocar lá no local para ser recolhido, no dia certo que vai ser recolhido. Não tem outra maneira de funcionar. Se não partir de dentro das casas, nunca vai dar certo. Nunca vai. Aquele espaço vai ser limpo, vai ficar minimamente organizado ou minimamente ambientalmente. E aquela água, obviamente que Erechim não tem tratamento de esgoto e muito esgoto ainda vai para esses córregos. E esse é um outro problema. Mas o lixo, plástico, garrafas, sacolas, enfim, sofá. O que adianta botar um sofá ali dentro? Vai se desmanchar, de certo? Vai virar o quê? Vai ficar ali anos apodrecendo, juntando, gerando problemas, mosquito da dengue, que vai afetar a comunidade próxima, como já acontece. Vai criar rato, vai criar barata, só isso vai acontecer. Porque ele não vai desaparecer simplesmente porque eu joguei dentro da água num córrego, que nem sequer tem um volume tão grande para carregar. E mesmo que carregasse, ia cair logo ali na frente. Então, a parcela da comunidade é fundamental quando se fala em qualquer coisa de impacto público. Se quer que funcione, a comunidade tem que dar a sua contribuição efetiva. E não adianta lá jogar lixo no córrego, no rio e ir lá reclamar na prefeitura. Isso não funciona e está errado. Um bom fim de semana e é isso aí. Chegou o momento dos destaques do Bom Dia impresso e digital. Você viu ao vivo com o Natan Bretenbach às 10h30 da manhã e revê aqui no Bom Dia Notícias. Vamos agora conferir os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta sexta-feira traz na capa a situação no meio ambiente, Rio Tigre e o problema com a poluição. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que o município criou 1.572 empregos em 2021. Na página 3, vacinação obrigatória aqui em Erechim para servidores municipais. Página 4 tem os colunistas de opinião e na 5, estudantes do Colégio São José comemoram aprovações em vestibulares. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, iniciadas as vendas do residencial imigrante aqui em Erechim. Página 8, em região Aratiba, ampliar a estrutura de serviços está como pauta. E na 9, em Jacutinga, o trabalho é para solidificar o partido. Na página 10, se confere Rio Tigre, o problema com a poluição, meio ambiente. E ainda tem o Dia do Psicólogo, 27 de agosto. Parabéns a todos os profissionais. A gente destaca aí para você 4 páginas específicas para o Dia do Psicólogo. Tem os classificados do Bom Dia, se confere em Educação, Escola Paiol Grande, em prol do aprendizado na rede municipal. Na página 20, Caderno de Variedades, e na 22, em Segurança. Na 23, melhor dizendo, Segurança, Brigada Militar desencadeia a Operação Maria da Penha aqui no município. Contracapa do Bom Dia, a goleada reacende desconfiança sobre reação no Brasileirão por parte do Grêmio. Outras informações você pode estar conferindo no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, para você que está nos acompanhando. Boa tarde, Eric. Chegou a tão esperada sexta. É verdade. E vamos começar falando do Ipiranga, que está aí trilhando o caminho para a Série B. É isso aí, aos trancos e barrancos, mas passando bem nessa estrada, com alguns pedregulhos, com algumas adversidades no caminho, mas o Ipiranga vai
e bem firme, seguindo um caminho contínuo que leva a um destino único, que a torcida do Ipiranga espera, a direção e todos os envolvidos, que é o quadrangular final e depois o acesso à Série B. E quando é que o time aqui de Erechim joga, Eric? Joga no domingo. O jogo acontece às 11 horas, inclusive o Ipiranga realiza o último treino nessa sexta-feira e já viaja com destino a Santa Catarina, Florianópolis. Olha, eu sou sincero em dizer que eu gostaria de ir para Floripa, mas só para ir, depois não precisava voltar. Florianópolis, estádio Orlando Scarpelli, um tradicionalíssimo estádio aqui do futebol brasileiro, para jogar contra o Figueirense. O Figueirense tem 19 pontos, está junto com o Botafogo, Leandro, na sexta posição ali. O Botafogo está na quinta e o Figueirense está na sexta, ambos fora do G4. Mas brigam e ainda com as rodadas restantes, ainda tem chance de matematicamente conseguir esse acesso ao G4. Por isso que eu compactuo como esse jogo sendo mais decisivo para a equipe do Figueirense do que para o Ipiranga, mesmo o Ipiranga podendo, em caso de vitória, já encaminhar a sua classificação. Então vai ser um jogo decisivo. Por conta disso, o Figueirense tem algumas características de se defender muito mais do que atacar, porém, precisando do resultado, jogando dentro de casa, tende a vir para cima do Ipiranga, buscando uma vitória e a partir daí vai abrir alguns espaços importantes. Que o Ipiranga, com as suas qualidades ofensivas, que são várias delas, pode conseguir, quem sabe, sair com uma vitória lá de Santa Catarina, o que eu não imagino que seja a tendência. A tendência não é o Ipiranga voltar com 3 pontos de lá do Orlando Scarpelli, mas é possível. O Ipiranga tem Diego Quirino, que é o artilheiro da competição, é um jogador que tem sido muito eficiente nas oportunidades criadas, mesmo quando o Ipiranga cria poucas chances, ele tem sido decisivo. E nesse momento de reta final do Campeonato Brasileiro, é preciso ser efetivo para conseguir chegar naquilo que o Ipiranga tanto almeja. O Ipiranga treina na terça, na quarta, na quinta, um tempo meio que enroscado aqui em Erechim, e vai com essa mesma intensidade. E disso eu não tenho dúvida para depois. E se o Figueirense é uma pedreira, vai receber o Oeste, já rebaixado. Infelizmente, esse time paulista tem, olha, o que tudo indica, deve cair para a Série D. Nós não ficamos felizes com isso, mas o Ipiranga pode sim decretar a sua classificação no jogo contra o Oeste aqui em Erechim. Portanto, vamos tentar o que dá lá no Orlando Scarpelli. Se não der uma vitória, um empatezinho já é digno sim de comemoração. Bom, e o Atlântico aqui de Erechim está com foco no estadual, já que a Nacional está parada devido à Copa do Mundo, que começa em setembro de futsal. E agora, Eric, qual é o próximo adversário do Atlântico? Já temos alguma definição? Amanhã, 19 horas, jogo que acontece aqui no Caldeirão do Galo, em Erechim, contra o Passo Fundo. É um clássico. Essa rivalidade ela tem aumentado nesses últimos anos, Leandro, porque o Passo Fundo ele é um time... O Ipiranga de Erechim tinha uma rivalidade há pouco tempo atrás com o Passo Fundo. Ela persiste ainda porque, pela proximidade, pela questão regional, é sempre uma rivalidade. Só que o Atlântico sempre foi um clube com um investimento muito maior e o Passo Fundo foi um clube que está numa ascensão que ela é muito recente. Há pouco tempo atrás que o Passo Fundo criou uma estrutura, tem alguns jogadores, inclusive, que foram criados aqui na base do Atlântico, como o goleiro Ângelo, que muito se esperava que o Ângelo fosse assumir vaga de titular com a saída do Baranha. Depois o Atlântico acabou fazendo algumas contratações e o Ângelo foi para o Passo Fundo. O próprio Léo, da base, também são 2 goleiros que estão lá. E essa rivalidade ela cresceu muito pelo investimento do Passo Fundo nesses últimos anos. Então é um duelo muito interessante. Em 2019, eu relembrei isso ontem, o Passo Fundo venceu, o Atlântico só conseguiu se classificar para a final daquele campeonato gaúcho, daquela Liga Gaúcha, ainda não era o Gaúchão, mas é a Liga Gaúcha que organiza o campeonato, porque venceu na prorrogação. Então não vai ser nada fácil, mas o melhor é que o Atlântico joga aqui em Erechim esse jogo. Se fosse em Capingui, é uma quadra menor, lá é uma pressão enorme jogar contra o Passo Fundo. O jogo acontece aqui e o Atlântico tem números excepcionais, não perdeu nenhum jogo ainda, então eu imagino que o Atlântico tem tudo para vencer. Não vai ser fácil, mas acho até que vai ser um grande jogo, um baita jogo. Vamos falar do Internacional, que enfrenta o Atlético Goianiense nesse fim de semana. É isso aí, em Goiânia, Goiás, na capital do sertanejo. E o Internacional, com alguns resultados bem positivos, nos últimos 3 jogos, 9 pontos disputados, conquistou 7, empatou o último jogo contra o Santos e deu à torcida uma imagem de que o Internacional poderia ter vencido o confronto, mas acabou sucumbindo por conta de um Santos que tem uma
jogadores jovens que desequilibraram essa partida, mas o Inter foi atrás do resultado. Essa semana foi uma semana de preparação cheia. O Inter treinou ontem, treina no sábado, para depois a delegação viajar até Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense. Pensando na tabela do Campeonato Brasileiro, é aquilo que eu falei. Ela começa a se desenhar e a tendência, o que tudo indica, é que essas equipes, Fortaleza, Atlético Goianiense e o próprio Bragantino, que são equipes muito organizadas e que surpreendem, de certo modo, no Campeonato Brasileiro, elas tendem a cair, porque tem equipes muito mais qualificadas e o peso da camisa, definitivamente ele pesa muito no futebol brasileiro. E o Inter pode, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, em caso de vitória, depois para fechar o primeiro turno vai jogar contra o Bragantino, no reencontro do Inter com o Bruno Praxedes, pode desbancar o Atlético Goianiense e já começar a pensar nessa vaga na pré-Libertadores, que já é uma realidade, mas o bom para o Inter é terminar da melhor forma possível esse primeiro turno, para depois, no segundo turno, com muito mais calma, com mais tranquilidade, começar a pensar já em qual que é o objetivo do Inter para o ano que vem. É jogar Libertadores? É jogar a Sul-Americana? Já está aí com vaga na Sul-Americana, mas é jogar a Copa Libertadores, que é o que a torcida tanto quer, nesse ano que se mostrou ser vexatório para o Internacional também, com reestruturação na comissão técnica, com o departamento de futebol, que também teve que se reinventar, agora comandado por Emílio Papaleuzinho, vai das pretensões do Internacional. Mas eu acho que o jogo hoje, que acontece no domingo vai ser um jogo até que tranquilo para o Inter, se quiser vencer. Vamos para falar de encerramento do duelo dos mosqueteiros, Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Corinthians. O que Cruzeiro? Que Corinthians. É isso aí. Ontem a assessoria de comunicação do Grêmio postou uma foto que é o reflexo, o retrato, ela ilustra de forma assim primorosa qual que é a situação do Grêmio. Está aqui essa foto do treino que aconteceu ontem, no retorno do Grêmio aos treinamentos. O jogo aconteceu na Arena, aquele vexame contra o Flamengo. Na quinta-feira, ontem, no caso, o elenco já voltou a treinar no CT Presidente Luiz Carvalho. E está aqui a foto com a comissão técnica, que Paulo Turra, o Felipão, o grupo de jogadores, para tentar dar algum ânimo, porque a preocupação dos bastidores da Arena, a preocupação de todos é com a questão psicológica do elenco do Grêmio, se vão conseguir voltar a jogar da mesma forma e conseguir fazer com que esse abalo ele não seja tão grande, chacoalhar a poeira e tentar essa recuperação, porque o objetivo principal do Grêmio é permanecer na primeira divisão. E devido a essa goleada, se começou a pensar, retornaram as dúvidas se o Grêmio vai ter condição de conseguir isso ou não. O jogo contra o Corinthians, em caso de derrota, ele pode colocar o Grêmio um acúmulo de resultados negativos que podem fazer com que esse Grêmio volte a uma crise e talvez sem precedentes. Então esse jogo contra o Corinthians ele pode ser talvez mais definitivo do que foi o jogo contra o Flamengo. Porque o Grêmio, querendo ou não, claro que a goleada ela é impactante sim, mas o Grêmio não tinha objetivo nenhum na Copa do Brasil. Isso foi dito até pelo próprio Felipão e pelo próprio presidente Romildo Bolzan. Não há pretensão, abre e fecha aspas, não há pretensão na Copa do Brasil. Mas o Campeonato Brasileiro sim. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem que conseguir vencer, tem que conseguir uma sequência positiva, porque senão vai sucumbir e aí nós estamos falando da permanência do Grêmio na elite do futebol nacional, que é a preocupação de todos. Portanto, amanhã, jogo que acontece na Arena contra o Corinthians, é um jogo de vida ou morte para o time comandado por Luiz Felipe Scolari. Não perca então, daqui a pouco às 5 da tarde, no Virando o Jogo, tem mais esporte para você aqui na TV Bom Dia. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, e para todo mundo também, um bom final de semana. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos ver como ficará o clima aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. O tempo começa a melhorar nesta sexta-feira com o ingresso de uma massa de ar frio e seco na região sul do país. A Metsul Meteorologia indica a volta do predomínio do sol na maioria das cidades. E à noite, o tempo fica firme em praticamente todo o estado. Vamos dar uma olhada nas temperaturas.
Aqui em Erechim, pela manhã, vai esfriar, fazendo mínima de 7 graus. A máxima pode chegar aos 19 graus e nós não temos previsão de chuva. A umidade do ar ficará em torno de 33%. No município de Paulo Bento, a mínima será de 8 graus e a máxima de 20. E no município de São Valentim, a mínima será de 8 graus e a máxima de 22. Lembramos para você, mais detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, acompanhe ao longo da nossa programação. E o Bom Dia Entrevista de ontem, o Salus Locke entrevistou um professor, viu? E ele vai contar melhor sobre essa história agora. Vamos rever juntos. Boa noite a todos. Hoje estamos recebendo no Bom Dia Entrevista Manuel Antônio Gomes, que é natural de Campinas do Sul, advogado formado pela UPF, com pós-graduação em gestão empresarial na mesma universidade. No entanto, ele tem um gosto especial, que é pela história, e vem desde muito tempo buscando resgatar a história de Campinas, da região, enfim, de todo o norte do estado. E recentemente ele lançou um e-book, um livro digital, que revela a história da colonização na região do Uruguai. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Boa noite, Manuel. Boa noite, Salus. Boa noite aos telespectadores do Bom Dia. É uma satisfação estar aqui e representar, inclusive, a região de Campinas e contar uma história nova hoje, uma história interessante, que a gente vai abordar na sequência. Pois é, o livro A Ancestralidade das Campinas, um lançamento do CTG Rodeio da Querência, né, com a sua participação enquanto pesquisa e autoria do texto, e ele traz, para que nós tenhamos uma ideia da dimensão desse conteúdo e do que ele revela. A partir do trabalho do Manuel, a gente fica sabendo que uma das primeiras alforrias de negros do Brasil teria acontecido na região de Campinas do Sul. Manuel, como é que surgiu a ideia do livro e como é que o senhor descobriu esse episódio que está na história do Brasil, né? Sim. Tudo começou com... Eu há muito tempo pesquiso história, né? Como você mencionou, eu cursei a faculdade de História, não concluí o curso, mas fiz as matérias de História propriamente ditas, né? E sempre fui um apaixonado por História. E aí eu venho há anos fazendo um resgate fotográfico e da história da região, principalmente de Campinas do Sul, da onde eu sou natural. Eu resido em Passo Fundo, mas tenho negócios aqui na região, tenho um escritório de advocacia aqui em Erechim, inclusive, e negócios da família, do agronegócio em Campinas do Sul. E essa minha paixão por história fez com que eu sempre fosse atrás disso. Até há um ano atrás, mais ou menos, na parede externa onde tem a cooperativa, o Banco Sicob, foi retratado algumas figuras de edificações que não existem mais, mas que pertenceram ao início da colonização em Campinas do Sul. Tá? E aí, com isso tudo, fui buscando essas fontes, as informações, e o CTG me convidou. Manuel, nós temos um projeto, e até é um e-book, mas eu tenho aqui uma impressão dele, depois eu vou lhe entregar. Obrigado. Isso. E aí eu fui procurar fui um pouco além e tentar localizar algumas coisas que interessassem para a gente saber, porque desde que eu era menino e aluno lá em Campinas do Sul, a gente aprendia a história assim, veio a ICA, né, a English Colonization Association, comprou a fazenda Quatro Irmãos, trouxe os judeus, depois abriu para os imigrantes lá no final dos anos 20, e aí se formou a comunidade de Campinas do Sul através dos italianos, dos alemães, poloneses, os caboclos que estavam lá também. Mas enfim, e antes disso? Essa era a minha dúvida, né? Antes disso. Então aí eu fui buscar e consegui, através de uma vasta bibliografia, principalmente no Paraná, porque quem abriu a região ali foram os paranaenses, os tropeiros. Eram paulistas porque o Paraná não existia, mas posteriormente eles participaram da emancipação do Paraná, da região de Lapa, e eles foram os primeiros que vieram morar. A colonização iniciou, e aí que é interessante, Salus, é a colonização do Alto Uruguai. Estamos falando em 1854, após a abertura do Goiôem, para abrir uma passagem para as missões, para tropear o gado, os tropeiros começam a ocupar os campos nas margens do rio Passo Fundo,
na região das Missões, que é lá do oeste, e do lado leste do Rio Passo Fundo, que é a região de Campinas do Sul. Muito, muito interessante. E aí o senhor foi desenvolvendo o seu trabalho e descobriu que, claro, não foi a primeira alforria, elas aconteceram paralelamente, teve participação de Dom Pedro, né? Sim. Me conta essa história, porque isso foi o que mais me chamou a atenção na leitura do material. E sabe? até porque assim, ó, apesar da riqueza dos outros elementos, sim. mas isso foi um fato que eu sequer imaginava que pudesse ter acontecido aqui. Sim, e tem mais novidades aí, até além dessa questão dos negros. Então eu vou passar um pouquinho da família dos Santos Pacheco, eram 4 irmãos, né? Quando a gente fala em Fazenda 4 Irmãos, a gente não pode confundir a Fazenda 4 Irmãos, que hoje é município de 4 Irmãos, e nem o período da Ica, que trouxe a colonização e a vila de 4 Irmãos. Estamos falando da Fazenda dos 4 Irmãos. Anterior a tudo isso. Anterior a tudo isso, da época de Dom Pedro II. Estamos falando lá em 1854, 1856... Um dos 4 irmãos foi assassinado numa invernada ali em Campinas do Sul, que existe até hoje a região, que é a região dos Três Cerros. Então, é muito rica essa história, muito rica. E talvez o mais importante dos irmãos, que era o Davi dos Santos Pacheco, um tropeiro muito rico, a família toda muito poderosa, financeiramente e culturalmente. O irmão mais velho, José, era juiz de direito. Imagina juiz de direito naquela época, né? Ser juiz de direito nos anos 1800. E aí, todos eles com poderio político e financeiro. Davi ajuda a emancipar o Paraná. Davi dos Santos Pacheco ajuda a emancipar o Paraná. Eu estou dando uma pinceladinha para poder chegar lá, tá? E aí a gente chega, ele emancipa o Paraná e foi o primeiro governador, primeiro vice-governador, que seria, na época, era vice-presidente da província. Hoje, vice-governador do Paraná, Davi dos Santos Pacheco. E aí ele tinha uma influência política muito grande, havia passado pela Guerra do Paraguai como um voluntário e montou uma tropa, porque precisavam de tropas para guerrear contra o Paraguai. Ele montou uma tropa com mais de 100 homens por conta própria. Financiou, para ajudar Dom Pedro, muito amigo de Dom Pedro II. E como havia escravidão na época, ele era a favor do abolicionismo, abolicionista. E aí o que acontece? A pressão era muito grande nos anos 1860, 70, até chegar em 88 com a Lei Áurea, com a assinatura da lei pela Princesa Isabel, mas a pressão era muito grande em cima. E aí, o que ele faz? Ele residia em Lapa, próximo a Curitiba, e aí ele recebe a comitiva imperial. Dom Pedro, toda a realeza, com as pessoas mais importantes do ministério, para um jantar na casa dele. E aí, nesse jantar, ele comenta que estava insustentável manter a escravidão. E ele, como exemplo, naquela noite do jantar, ele alforria os escravos das suas 3 fazendas. E quais eram as 3 fazendas? Uma em São Paulo, uma no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. E a historiografia traz a fazenda dos 4 irmãos em Passo Fundo, porque na época pertencia a Passo Fundo. Sim. Certo? Erechim vem em 1908 como vila e 18 como município. Isso era Passo Fundo. Porém, toda essa parte que ele ocupava da fazenda dos 4 irmãos era a região de campo, era a região leste do Rio Passo Fundo, onde tinham as campinas, chamavam-se Campo Bonito na época. E aí ele liberta os escravos das fazendas, e uma das fazendas é a fazenda dos 4 irmãos na região de Campinas do Sul. Qual é a localização dela hoje? Hoje ela abrange... a fazenda? A fazenda ela abrange 8 municípios. Até no e-book aparece como ela era na época e como ela era hoje, né? Ela abrange os municípios de Paulo Bento, 4 Irmãos, Jacutinga, Campinas do Sul, Cruz Altense, Entre Rios do Sul, um pedaço de Erebango e um pedaço de Ipiranga do Sul. Para te teres uma dimensão da extensão territorial, né? Isso, muito grande. Porém, naquela época, o que era ocupado eram os campos. A região de mata era mais ou menos meio a meio, um pouquinho mais de campo e um pouquinho menos de mato, 55% a 45%, mais ou menos.
Mas enfim, vamos dividir meio a meio. A região ocupada era a região das Campinas. E elas ficavam praticamente toda aquela região onde tem Cruz Altense, Campinas do Sul, hoje Jacutinga, e também o município de Quatro Irmãos. Aquela região era a região que interessava aos tropeiros. O mato, para eles, na época, não tinha interesse. Pós-alforria, o senhor conseguiu identificar o destino dessas pessoas? Isso é interessante, que na pesquisa vai se descobrindo. Então, no Rio Grande do Sul, a primeira fazenda a alforriar, quando a gente fala alforria, é em massa. Não, porque existia alforria pontuais. Pontuais daquele que cuidava a casa, de um fazendeiro em determinado lugar, o próximo de algum outro fazendeiro. Em massa, ele alforria todos. E aí, o que fazem os escravos numa fazenda que não tem nada? Eles não têm nada, eles têm a roupa do corpo. Então, o que acontece? Eles se juntam, são várias invernadas, né, que compreendia essa fazenda. Você imagina, na época, 91 mil hectares. Depois vem aí que compra um pedacinho, aumenta para 93, quando ela vem colonizar. Mas 91 mil hectares é um belo de um latifúndio. Aí eles se juntam, os escravos, os ex-escravos, então, a partir de então, né, 1880, 8 anos antes da Lei Áurea. Então, o que acontece? Eles se juntam e vão residir num mato, numa região que tem uma água, numa sanga, que posteriormente é chamada de sanga das crioulas. A palavra crioulo, como a gente já sabe, são negros, né, escravos nascidos no Brasil. Então existia o africano, que vem da África, o crioulo era aquele que nascia no Brasil. É coincidência o nome da linha crioula em Campinas? Sim. E isso, eu sou da região, e o meu pai foi um dos primeiros moradores da região, e eu indagava muito ele já faleceu, enfim, por que linha crioula? Aí ele me dizia, na visão dele, no início dos anos 50, que quando ele comprou a área ali, ele passava e tinha umas negras, né? Essa é a forma que se falava, tinha umas negras que lavavam roupa na sanga das crioulas. E a sanga das crioulas, ela praticamente acabou, tem um pedacinho dela, porque veio a barragem do Rio Passo Fundo e acabou encobrindo ali. E o que acontece? Mas não é à toa, Salos, porque no primeiro mapa, que é da fazenda, existe, após a abolição, 1880, se criou o Rincão das Crioulas, que era onde os negros alforriados acabaram indo morar. Posteriormente, já na década de 40, 1940, com a criação do município de Erechim e Campinas sendo um distrito, chamava-se Passo das Crioulas. Inclusive foi construído um município lá, o município construiu lá uma escola homenageando um negro, né, Henrique Dias. Sim. Isso está aqui no Arquivo Histórico de Erechim. E posteriormente daí linha das crioulas e hoje linha crioula. Não há mais negros na atualidade. Manuel, como o senhor falou, a tua pesquisa é constante e abarca uma série de aspectos, fatores, enfim. Tem algum próximo projeto já em vista? Transformar isso num livro, né? Por enquanto ele é um e-book. Eu estou com todo o material que eu fui buscar na USP, na Universidade Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, do Oeste Catarinense, a questão do índio Condá, que também residiu na fazenda, inclusive o assassinato de um dos irmãos Santos Pacheco foi cometido pelo genro dele, Pedro Nicaf. Toda essa história toda, ela é muito vasta. Então, o projeto é transformar isso num livro. E os pontos principais que a gente abordou, que eu acho muito interessante, é que ali na região de Campinas do Sul, nas Campinas de Campinas do Sul, foi a primeira região a ser colonizada no Alto Uruguai. Ali na região de Campinas do Sul, nos campos de Campinas do Sul, foi a primeira fazenda a alforriar escravos em massa no Rio Grande do Sul e as 3 primeiras do Brasil. Isso é muito interessante. Isso é um marco, né? E a gente vai buscar mais dados, mais informações. Inclusive, estou indo a Lapa
no próximo mês para visitar o museu lá e buscar mais documentação da família Santos Pacheco. Para quem é apaixonado por história, reconhece a relevância, né? Olha a riqueza do que a gente pode, que o senhor pode apresentar, né? Inclusive há historiadores, né? O senhor tem participado de encontros em universidades levando esse tema. Agora eu, inclusive com a ajuda de professores da Universidade Federal da Fronteira Sul, da URI, da UPF, a gente está agora numa busca, porque para Passo Fundo já existia escravos lá, agora aqui na região de Erechim não se falava nisso. E eu falando com uma professora que me inspirou muito no livro, me ajudou muito, a professora Gritti, e ela disse, olha, Manuel, isso é muito importante. E eu estou, inclusive, com a ajuda dela e de outros professores, buscando mais informações, coletar mais material para que isso se transforme num livro, realmente, né? E não só um e-book, que já foi o primeiro passo. Agradeço demais ao CTG ter proporcionado isso e utilizado, inclusive, uma lei que ajuda muito a cultura, né? E que nos proporcionou também trazer isso para a região. Lei Aldir Blanc, né? Isso. Bom, Manuel, com certeza o senhor volta quando tiver o livro, vai longe, porque o trabalho de pesquisa, eu imagino que o senhor vai encorpar o teu... Já é riquíssimo, agora o senhor vai nas minúcias, né, e vai agregar elementos. O senhor já é nosso convidado e, de qualquer maneira, parabéns, tá? Eu acho que é muito importante quem faça esse trabalho de resgate, especialmente nesse tempo que a gente vive. Eu acho que a gente tem que entender as coisas para ver onde elas podem dar, o que elas já deram, né, com muita responsabilidade, com muita calma e com muita responsabilidade no sentido do trato da informação. Com certeza. Muito obrigado ao Bom Dia, a todos que se importam com a cultura. Eu acho que, como você falou, a gente vive num momento muito difícil, de ânimos acirrados, e acho que a gente não pode esquecer que a história nos conta outra coisa, e nós vamos buscar a história não só da região de Campinas do Sul, mas a história do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? E apenas para concluir, a construção da memória ela deve ser constante. Construção da memória. Eu falo isso porque, como eu tenho a oportunidade de fazer assessoria de imprensa para o Museu do Holocausto de Curitiba, que é um tema que também o senhor conhece, enfim, eles batem muito nisso. A construção da memória é diária. A gente tem que reforçar, trazer o assunto e abordá-lo com propriedade. Com certeza. Inclusive, estou com o teu presente aqui do seu livro. Com muita atenção vou ler. E vou lhe entregar aqui uma impressão do e-book. Tá bom. Tá? Que fica no jornal. Muito obrigado. Eu agradeço. Grande abraço, Manuel. Boa noite a todos. Muito bem, gente. Hoje, sexta-feira, não tem Bom Dia Entrevista, mas tem o nosso Equilibre-se às 8 da noite com a Isabel Seaber, tá bom? Mandar um beijo para Isabel aí, que está se recuperando de um procedimento de saúde, né? Mas logo está de volta. Deixou gravado e você acompanha logo mais às 8 da noite. Também você acompanha o programa Pente Fino com o Rodrigo Finardi entrevistando o vereador Renan Socol do Progressistas, novo presidente do partido aqui em Erechim. Não perca, tá bom? Olha, o Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você, tudo de bom e até mais.